capítulo 19, versículo 9. Ficou boa? Se não ficou boa, você tira outra. Mais de cima. Você quer subir aqui? Pode subir. Vamos tirar uma foto mais ou menos bonita aí. Que é para botar na capa, irmão, da mensagem. Vou estar olhando para lá, tá bom? Vocês estão rindo de quê, gente? Ficou boa? Amém. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. O versículo é o 9. Eu pedi aos irmãos que estivessem orando em favor da minha vida, para que Deus me concedesse graça nesta noite de transmitir aquilo que o Espírito Santo falava ao meu coração no decorrer desta semana. E Deus trouxe uma palavra, trouxe um tema para esta mensagem, uma palavra muito direcionada. E eu tenho certeza que ela tem direção para muitos que se encontram aqui nesta noite. Amém? O tema desta mensagem é: Deus não desiste dos desistentes. Fala assim comigo: Deus não desiste dos desistentes. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: que fazes aqui, Elias? Vamos ler mais uma vez? Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: que fazes aqui, Elias? Fecha os teus olhos. Deus, eu quero te louvar e te agradecer por esta noite tão especial, Senhor. Eu quero te agradecer por não desistir das nossas vidas. Obrigado, Senhor. O Senhor está sempre nos caçando. O Senhor está sempre nos procurando, Senhor. Obrigado, obrigado por este amor, por esta graça imensurável. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque nós temos a oportunidade de te adorar, de te exaltar, mas também de nos assentarmos aos teus pés, para aprender com o Senhor. Fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Irmãos, o profeta Elias, ele é uma referência para todos nós, principalmente aqueles que são do meio pentecostal, né? Que gostam do poder, da manifestação, que creem, que pregam, que pulam, que clamam. Tem Elias como o profeta do fogo, o profeta da ousadia, o profeta da intrepidez, um grande homem de Deus, um grande homem de Deus que inspira tantas pessoas na busca pelo Senhor, na intimidade pelo Senhor. Homem este que a Bíblia diz que não experimentou a morte, embora em um determinado tempo da sua vida ele desejou ardentemente morrer. Um homem que Deus o tomou para si em vida, no arrebatamento. Procuraram Elias e não encontraram Elias, porque Deus o tomou para si. E este homem, irmãos, ele, sem sombra de dúvida, só é um exemplo para nós, de uma referência para nós, e se tornou esse exemplo da igreja que será arrebatada, da igreja que será levada, que vai ascender aos céus, que vai subir aos céus. Sabe por quê? Porque Deus não desistiu dele, embora ele tenha desistido de Deus. Porque Deus não desistiu do plano e do projeto que tinha na vida dele, embora ele tenha fugido, embora ele tenha desistido, embora ele tenha desejado a morte.
embora em um determinado tempo da sua vida, ele tenha se escondido em uma caverna escura, não querendo se relacionar com ninguém, fugindo, desanimado, triste, abatido, angustiado. Vocês sabiam disso? Que Elias desistiu? Vocês sabiam disso? Que Elias, o grande homem de Deus, teve os seus momentos de luta extrema, que ele desistiu literalmente. A idade falou mais alto, mas Deus não desistiu dele, assim como não desistiu de mim e não desistiu de você que se encontra aqui nesta noite. Irmãos, o que leva um homem de Deus, o que leva uma mulher de Deus a desistir? O que leva uma pessoa que outrora foi usada por Deus de uma forma tremenda, Deus o levanta, um tisbita de Gileade, Deus se apresenta a ele e o faz se levantar em meio a uma nação que havia pecado e falhado contra Deus, e Deus o levanta para ser boca de Deus. Um homem que falou que não iria chover durante 3 anos e meio, e conforme a sua palavra só iria voltar a chover depois que ele liberasse essa palavra, e assim aconteceu. Um homem que durante esses 3 anos e meio Deus o guardou, Deus o protegeu, Deus proveu, cuidando dele nos mínimos detalhes. Embora a nação estivesse em crise, ele estava no Senhor, e no Senhor ele era guardado, protegido, e experimentava a provisão de Deus todos os dias. Um homem, irmãos, que ao levantar, sabe como que ele se levantava? Os corvos traziam pão e carne para ele. Ele estava ali nas torrentes de Querite, bebendo água que vinha do Senhor. À tarde, Deus mandava os mesmos corvos com pão e carne todos os dias, e Deus ainda cuida dos seus, Deus ainda provê na vida dos seus, amém? E a Bíblia diz que quando aquelas torrentes elas foram secando, este homem de Deus recebe uma palavra do Senhor e diz: olha, não fique preocupado, porque eu já preparei uma viúva, eu já preparei um meio, eu já preparei uma forma, e será uma forma miraculosa para que te sustente. Vá até a cidade de Sarepta, lá você será cuidado. E quando ele chega na casa da viúva, ele vê, desfruta, vive o milagre de Deus de uma forma maravilhosa. Aquela mulher que estava passando por esse momento de dificuldade também, só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, ela já iria fazer a última refeição, para ela e para o seu filho, iriam comer e agora iriam esperar a morte. Mas Deus coloca o homem de Deus ali, e o homem de Deus fala para ela: vocês conhecem a história, você vai e vai preparar isso, mas primeiro você vai trazer para mim, porque assim como Deus vive, não faltará farinha e não faltará azeite. Aquela mulher decidiu acreditar na palavra daquele profeta, porque era uma palavra que vinha de Deus, e assim ela o fez, e dando o primeiro para Deus. Aprendemos sobre dar o primeiro para Deus. Ali na casa dela, a farinha não acabou e o azeite não acabou durante aquele tempo de crise, até o dia em que Deus diz para Elias: está na hora de se revelar ao rei novamente, está na hora agora de mandar a chuva, está na hora. E aquele profeta faz segundo a vontade do Senhor, se apresenta ao rei que o procurava para matá-lo, mas Deus estava guardando, Deus estava protegendo. Diga glória a Deus. E ali Elias, ele faz um grande desafio. Ele manda chamar todos os profetas de Baal para um desafio, para que a nação de Israel naquele dia soubesse verdadeiramente quem era o único e verdadeiro Deus. E ele manda chamar os profetas, e vieram os profetas de Baal, e não só os profetas de Baal, mas vieram também os profetas de Azera, que se assentavam à mesa com Jezabel.
850 profetas de um lado, contra um profeta só, um homem de Deus. Mas um homem consagrado a Deus vale mais do que muitos homens consagrados a Satanás. E ali ele desafia aqueles homens. O Deus que respondesse com fogo seria o único e verdadeiro Deus. E eles decidem fazer aquele desafio. Irmãos, 850 profetas clamando, 850 profetas orando, 850 profetas ali, e o povo também estavam observando e olhando, para ver qual seria o Deus que se manifestaria com fogo. Nada acontece quando os profetas de Baal oram. Depois do meio-dia, depois de passar o tempo, Elias, agora é a minha vez. Elias restaura o altar de Israel, coloca a lenha, coloca a oferta, o sacrifício, e manda jogar água por cima, e manda jogar água de novo. E agora ele faz uma oração simples. Sabe qual foi a oração de Elias? Elias faz uma oração simples. Ele diz assim: Senhor, que o teu povo saiba hoje que eu fiz conforme a tua palavra. Sabe o que aconteceu? Fogo desceu do céu, lambeu o sacrifício, lambeu as pedras, lambeu o altar, lambeu tudo, e todo mundo começou a gritar o quê? Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Que vitória linda, que vitória maravilhosa. Depois Elias mandou pegar aqueles profetas e matou todo mundo, e depois ele subiu para orar. E vocês sabem o que aconteceu também. Ele subiu para orar, e depois veio a chuva. Primeiro ele disse assim: eu já escuto o som de uma abundante chuva. E depois essa chuva veio de uma forma extraordinária. Mas logo depois, ele, correndo à frente dos cavalos de Acabe, quando ele chega na cidade, Jezabel fica sabendo do que havia acontecido. Elias, sem sombra de dúvidas, voltava cheio da glória de Deus, cheio da presença de Deus, e cheio de expectativas acerca de um novo tempo sobre Israel. Um novo tempo até mesmo sobre o seu ministério. Meu Deus, acabamos de orar, desceu fogo do céu, oramos de novo, agora a chuva veio, essa chuva maravilhosa e tremenda, agora esse povo todo se converte, agora Israel muda. E quando ele chega na cidade, ele escuta uma palavra de Jezabel. Jezabel manda dizer para ele: fala para Elias, que aquilo que ele fez com os meus profetas, eu farei com ele. Aquela palavra mexeu com as estruturas de Elias. A Bíblia diz que Elias foi tomado de uma tristeza, de uma angústia. E os psicólogos, lendo essa passagem, vão dizer que ele foi tomado de uma depressão profunda. Porque ele pegou o seu moço que andava com ele, aquele que ele estava treinando, e disse: fica aqui. E ele vai, um homem de Deus, ungido, um homem que ouvia a voz de Deus, um homem que falava com Deus face a face, um homem que estava sendo usado de uma forma tremenda, um ministério, irmãos, maravilhoso, marcado com sinais, prodígios e maravilhas. Um homem que estava experimentando o cuidado de Deus todos os dias. De repente, ele fala para o seu moço: fique aqui. E ele entra caminho no deserto de um dia. Ele vai entrando sem provisão, ele vai entrando sem água, ele vai entrando sem alimento, caminhando em um deserto. Depois de caminhar um dia, irmãos, um ser humano em situações normais, ele consegue viver 3 dias sem água. No deserto,
Isso diminui para menos da metade. Então ele andou até onde ele sabia que não teria mais volta. Ele encontra apenas uma moitinha. Ele se assenta ali, se deita e diz para Deus: basta, Senhor. Eu não sou melhor do que os meus pais. Senhor, acaba. Eu não aguento mais. Eu desisto. E ali ele se deitou, irmãos, na certeza de que a morte ali o abraçaria. Na certeza, ele sabia, não tenho água para voltar, eu já andei aqui com esse propósito. Ele foi para cometer um suicídio. Desistindo de Deus, desistindo do seu chamado, desistindo da vida. E ali ele deita, esperando a morte. Mas sabe quem veio? A vida. Porque embora a gente possa até desistir, Deus não desiste da gente. Embora a gente possa pensar em desistir, Deus não desiste dos desistentes. Deus não desiste da gente. Ele esperava a morte, mas quem veio foi a vida. Quem veio foi o Senhor, o anjo do Senhor vem e o desperta. O homem do Senhor vem e o acorda. E ali o anjo do Senhor prepara um banquete, prepara uma mesa, porque mesa é lugar de relacionamento, e relacionamento é lugar de restauração. E ali Deus prepara um pão e prepara água e diz: Elias, come e bebe. Elias se alimenta. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: Elias, você está pensando que é o fim, mas não é o fim. Se alimenta, come, filho. Bebe, filho. Não, você está esperando a morte, mas eu vim. Quem veio foi a vida. E aí ele come, irmãos, mas o estado que ele estava, irmãos, era um estado bem complexo, bem difícil. Ele comeu e sabe o que ele fez? Ele se deitou novamente. Embora tenha recebido uma visitação do Senhor, embora tenha se alimentado, alimentou o seu corpo físico, mas a sua alma estava quebrada. Ele se alimenta e deita de novo. Mas o Senhor não desiste dos seus. Você que está aqui nesta noite, Deus não desiste de você, cara. Deus está te caçando. O Senhor vai e o acorda de novo. Elias, desperta. Come mais, filho. Se fortalece mais, porque longa será a sua caminhada. Não pense que é o fim. Eu ainda tenho um projeto, eu ainda tenho um plano, eu ainda tenho um caminho, e esse caminho ainda é longo, ainda não é o fim. Então se levanta e come. Ele se levantou e comeu. Ele se levantou, comeu, e agora o seu corpo físico se encontrava fortalecido, animado, revigorado, e Elias começou a saber o quê? A caminhar. Ele começou a caminhar, e a Bíblia diz que com a força daquela comida, ele caminha, sabe o quê? 40 dias, um milagre tremendo. Ele caminha 40 dias, mas ele caminha, sabe para onde? Para uma caverna escura. O seu corpo estava fortalecido, mas a sua alma ainda estava quebrada. Ele caminha, Nádia, mas não em direção ao que Deus tinha para a vida dele, mas ainda com aquela mentalidade de desistência. E talvez pensando consigo: agora achei essa caverna ela é escura, não quero conversar com ninguém. E talvez aqui nem Deus me ache.
ele entra para uma caverna escura. E fica lá. E talvez você está aqui nesta noite, irmão, esteja passando por um momento parecido. Devido às lutas, devido às adversidades, devido aos problemas, devido, não sei, são tantas coisas que podem nos levar a uma situação como essa. E você hoje veio aqui, você está aqui, mas o seu corpo está aqui, mas a sua alma, ela continua dentro de uma caverna escura. Você está aqui, mas você se sente sozinho, isolado, e não quer conversar com ninguém, não quer falar com ninguém, não quer se abrir com ninguém. E você está aqui, talvez nem saiba por que está aqui, mas eu quero te dizer, você está aqui porque Deus não desistiu de você. Foi o Senhor que te trouxe aqui, foi o Senhor que preparou esse momento, porque Deus não desiste dos seus, Deus não desiste de você. Talvez você está numa caverna escura e pensando que ninguém está te vendo. Deixa eu te falar, Deus nunca tirou os olhos de você. O Senhor sempre te viu e o Senhor sempre te verá. Para onde irei? Para onde fugirei do meu Senhor? Se eu subo até nos altos céus, lá Ele estará. Se eu desço no mais profundo abismo, lá Ele estará também. Porque o Senhor não desiste dos céus. Ele lá naquela escuridão, ele escuta uma voz. O que você está fazendo aqui? Elias, ele te conhece, ele te chama pelo nome. O que você está fazendo aqui, Elias? Eu quero fazer uma pausa aqui. O que nos leva, irmãos, a cavernas escuras? O que pode nos levar a de repente desistir da vida, desistir dos sonhos, desistir da família, desistir de viver os planos e os projetos de Deus? O que pode nos levar? E dentro, eu sei que existem vários motivos, mas eu quero falar dentro do contexto de Elias. Algumas coisas que podem ter levado e tem essa capacidade de nos levar. E a primeira dela, irmãos, é o contraste entre as grandes conquistas e a descoberta posterior de que a luta ainda continua. Isso dá um baque na gente. A gente é ser humano. A gente é ser humano. É esse contraste, em que de repente você já passou por um grande desafio, você já passou por uma grande luta, você já passou por uma grande tribulação, e aí você venceu, diga glória a Deus. E aí com a graça do Senhor você rompeu. E aí maravilha, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Eu venci, agora será novidade de vida. Agora vai ser tudo maravilha. Agora é só vitória, né? Os hinos que tem, agora é só vitória. E aí a gente está assim, lá no ápice, e a gente está voando, e a gente está, meu Deus, que maravilha, que milagre tremendo. Meu Deus, o Senhor mandou fogo do céu, meu Deus, o Senhor mandou chuva, meu Deus, o Senhor mandou provisão. Quando eu imaginei que não tinha mais jeito, mais saída, mais solução, o Senhor enviou. Meu Deus, o Senhor mandou a cura. Meu Deus, o Senhor mandou a libertação. Meu Deus, que maravilha. Agora é um novo tempo, agora é maravilha. Aí de repente vem o contraste e você se depara, meu Deus, de novo. Isso aconteceu com Elias, irmão. Elias acabara de viver, gente, um ápice de conquista, de realização. Um ápice em que ele viu o povo da cidade todo gritando, glória a Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E aí vivendo aquele êxtase, e irmãos, e foi tão maravilhoso, ele vendo a chuva e correndo à frente. Aí de repente
repente, talvez na sua alma, no seu espírito, pensando: agora Israel vive um novo tempo, agora nós vamos viver um novo tempo, nós vamos destruir todos os altares agora, e nós vamos cultuar só a Deus. E de repente ele recebe uma palavra dizendo: o que aconteceu com os meus profetas vai acontecer com você. Espera aí, Senhor, nós acabamos de matar os profetas. Pensei que a idolatria iria acabar. Pensei que tínhamos vencido. Você já se sentiu assim? Você já se sentiu assim? Você está lá em cima. É a tal da montanha russa, né? E a vida cristã, irmãos, ela é muito parecida com a montanha russa. Ela é cheia de altos e baixos mesmo. E de repente a gente está lá em cima, lá embaixo de novo. Senhor, eu achei que tinha dado certo. Isso pode nos levar, irmãos, esse contraste de grandes vitórias, e de repente a gente se depara com a triste realidade. Não, a luta ainda continua. Eu me lembro do Luciano, irmãos. Eu me lembro do Luciano, quando o Luciano foi diagnosticado com câncer aqui na igreja. E o Luciano, ele é uma bênção de Deus, uma bênção, está aí conosco até hoje. E vai viver muito tempo ainda, para a glória de Deus. Eu me lembro quando ele foi diagnosticado, foi um baque para ele, e foi um baque para todos nós. E no dia de apresentar os seus exames, eu falei: nós vamos junto, vou com você. E aí depois, irmãos, ele fez uns novos exames. E nesses exames nesse exame que ele fez, a igreja começou a orar, começou a interceder, e aí constatou que as células cancerígenas, na verdade, não existiam mais. E aí, glorificamos a Deus, exaltamos ao Senhor, e nesse dia eu também fui com ele para apresentar os exames aos médicos. E ele todo feliz, ele todo alegre: pastor, Deus fez um milagre, pastor, que maravilha, e nós também. E aí, quando nós chegamos para apresentar ao médico, o médico olhou e disse assim: eu não acredito nesses exames. Todos os outros exames que eu tenho aqui está muito claro. Você tem células cancerígenas. Esse exame aí está errado. Aí o Luciano olhou para mim, eu olhei para ele. Aí o médico disse assim: nós vamos começar a quimioterapia sim, esses exames aí eu não considero. Aí o Luciano foi e falou: nós vamos dar só um tempinho para a gente tomar algumas decisões, algumas coisas. E aí nós saímos de lá, e o Luciano me procurando, disse assim, a gente voltando, conversando. Ele disse assim: pastor, não vou fazer não. Deus me curou. Eu creio que Deus me curou. Não vou fazer quimioterapia, nada, não vou fazer nada. Deus me curou, está aqui os exames. Pastor, o que o senhor acha? Eu fui e disse para ele assim: filho, vamos fazer o seguinte, fala com o médico para você fazer novos exames. Vamos fazer uns novos exames. E de acordo com esses exames, a gente toma essa decisão. Não, pastor, mas Deus me curou, e Deus me curou, e Deus fez da minha vida. Eu fui e disse: filho, eu creio. Eu creio em nome de Jesus que Ele está cuidando. Mas vamos pedir, para a gente não ser irresponsável. Fala para o médico assim, ó, ao invés da gente já começar a quimioterapia, pede esses exames novamente para eu fazer de novo, vai ser uma contraprova, e aí de acordo. E aí nós fizemos, ele fez os exames de novo. Aí sabe o que constatou? Que ele estava com câncer. E aí foi aquele baque. Aí eu fui e disse para ele: filho, fica tranquilo, Deus já te curou. Se não foi através dessa intervenção, sem a possibilidade de uma quimioterapia, Deus já te curou, você fazendo a quimioterapia. Mas em nome de Jesus, essa vitória já é sua. Então vamos nos submeter. É aqueles altos e baixos. E aí ele fez a quimioterapia.
passou pelo processo, perdeu todos os cabelinhos da cabeça, andava de boné e servia aqui na igreja com muita alegria. Não faltava aos cultos, não faltava às reuniões. Sempre foi um dos mais fiéis aqui na casa, em todos os sentidos, em todos os aspectos. E hoje, para a glória de Deus, ele está completamente curado. Mas a vida é assim. E aí, louvado seja Deus, que ele não se entregou à caverna escura, mas a caverna escura, por um instante, o convidava para entrar. E foi nesse momento, irmãos, que ele mais foi usado por Deus, porque as pessoas chegavam perto dele, e agora ele tinha uma palavra de alegria, ele tinha uma palavra de esperança, ele tinha uma palavra de vitória, mesmo passando por aquele momento. A sua família, na verdade, era consolada e confortada por ele. Os seus pais eram animados e fortalecidos por ele. Não, pai, fica tranquilo, Deus já deu a vitória, nós vamos passar, nós estamos passando pela prova, dando glória a Deus. Mas nós estamos sujeitos a isso. Uma outra coisa que pode nos levar, irmãos, às cavernas escuras da vida e nos levar a esse sentimento de desistência, sabe o que é? E é algo muito terrível, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Comparação. A gente se comparar com outras pessoas. Medir a nossa vida por outras pessoas. Quando Elias chega naquele zimbro ali, ele desiste, ele usa uma palavra, e essa palavra diz assim: eu não sou melhor do que os meus pais. Eu não sou melhor do que aqueles que me antecederam. Elias vivia uma vida de cobrança, por causa da comparação. Talvez ele se comparasse com Moisés, quando fala de pais, não está falando do pai mesmo, está falando dos antepassados. Talvez ele se comparasse com Moisés e quisesse ser um Moisés, quisesse ser um libertador de Israel, quisesse ser aquele que seria usado, e a comparação. Irmãos, nós podemos até nos inspirar, mas nunca nos comparar. Querer ser igual, querer ter o mesmo ministério, querer ter a mesma forma física, querer ter a mesma qualidade de vida, querer esse tipo de coisa, essa comparação. Gente, imagina eu querer cantar igual vocês. Eu preciso entender quem eu sou em Deus, que Deus me fez perfeito do jeito que eu sou, amém? Colocou em mim as qualidades específicas, e isso é libertador para as nossas vidas. Querer ser igual o pregador tal, querer ter a igreja igual tal, não entre nessa. Se comparar, comparação com o irmão mais velho, comparação com alguém da família, comparação no trabalho, e começa a comparar, e essa comparação leva a um outro degrau que é muito perigoso, que é a competição. E competição não é bom. Basta. Eu não sou igual. Gente, tem gente que, por exemplo, tem gente que tem uma caixa maior. Não adianta ele querer se comparar e querer ser igual que tem uma caixa mais fina. Não adianta que Keslana. Não adianta querer comparar. E deixa eu te falar, não coma igual a ela. Isso come e não sai disso. Enquanto um só sente o cheiro. Cuidado com a comparação. Ah, mas eu quero ser igual ao fulano. É só se passar no... Nem no doutor Pitangui vai resolver. Isso é libertador, e isso para a minha vida é tão interessante, como Deus nos cerca, como Deus nos guarda, porque nós estamos sujeitos a cair nessa cilada da comparação. Quando eu fui chamado para o ministério, o pastor João Carlos, eu guardo essa palavra sempre no meu coração, ele me deu um conselho, ele disse assim: Eudes, Deus está te chamando para o pastoreio. Assim que eu assumi a primeira congregação, ele foi e disse assim: vou te dar um conselho que eu também recebi de alguém um dia, e eu quero que você guarde isso.
E aquilo eu guardei para o meu coração. Ele foi dizer assim: Eudes, fica tranquilo. Quando Deus separa o homem para o ministério pastoral, Ele também vai separar um povo que se identifica com o ministério para ser pastoreado por Ele. Você não precisa ser igual a ninguém. Você seja você mesmo. Porque senão caímos nesse perigo da comparação. Aí por não acontecer, por não alcançarmos, e aí o que acontece? Corremos o risco de ser levado para esse lugar escuro. A outra coisa que pode nos levar a esse lugar escuro é a presunção de achar que somos os únicos que estamos fazendo o que é certo. Vou falar de novo: a presunção de achar que somos os únicos que estamos fazendo a coisa certa. Não é só eu que faço as coisas, não é só eu que caminho, não é só eu que faço. Elias, ele diz isso para o Senhor, em um determinado momento, quando o Senhor, dentro dessa conversa, o que faz aquilo? Vai dizer assim: só eu fiquei, só eu, ninguém queria servir mais, só eu que buscava, só eu que jejuava, só eu que orava, só eu que cantava. Não, só eu que servia ao Senhor com integridade. Não, na minha empresa é só eu que caminho certinho. É só eu. Essa presunção de achar que é o único. É aquela famosa história de achar que é o último, a última bolacha do pacote. É esse o ditado, né? Cuidado. Geralmente a última bolacha, ela se quebra toda. Não é verdade? Quando você vai olhar, a última bolacha, na verdade, está toda quebrada. E era o que estava acontecendo com Elias. Estava todo quebrado. Não só eu que fiquei. Aí Deus fez questão de dizer: Elias, eu ainda tenho 7.000. Você está achando que você é o único? Elias, deixa eu te contar um segredo. Eu ainda tenho 7.000 que não dobraram os seus joelhos, que me servem, que me adoram. Elias, a soberba, irmãos, ela precede a ruína. A soberba, ela precede a queda. Mas independente do fato, irmãos, o que eu quero enfatizar nesta noite é: independente do que te levou a uma caverna escura, Deus te chama pelo nome hoje e te pergunta: o que você está fazendo aí? Essa pergunta, irmãos, é uma pergunta retórica. É uma pergunta que por trás dela Deus estava dizendo assim: Elias, o que você está fazendo aí? Esse não é o lugar que eu te coloquei. Elias, o que você está fazendo aí neste lugar escuro? Eu não já te falei, Elias, eu não já te falei que você é luz? Eu não já te falei, Elias, que você... Elias, o que você está fazendo nesse lugar sozinho? Elias, o que você está fazendo aí? Deus não desiste da gente. Deus vai de encontro a gente. Seja qual for o lugar mais escuro que for, Deus te conhece. E Deus vai até você. E Deus está indo aí, ó, no seu ouvido agora e falando: o que você está fazendo aí? Que caminho é esse que você está trilhando, que não é o que eu trilhei para você? O que você está fazendo aí, Elias? Parado, pensando em desistir, desanimado, triste, abatido, angustiado. Elias, vem para fora. Elias, venha para fora. Isso me faz lembrar de Abraão.
Abraão, quando estava dentro da sua tenda, angustiado, triste, abatido, falando consigo mesmo: eu já estou velho, eu não vou ter filho, não vai acontecer, a promessa de Deus não vai se tornar real. E ali ele pensando: quem vai herdar na minha casa é o meu servo Eliezer. E aí Deus chega para ele e diz: Abraão, não, nada disso. Aquele que vai herdar é o que será gerado a partir de você, Elias. Mas Abraão, é necessário que você saia dessa tenda. E aqui, irmãos, eu vejo o que Jesus disse à igreja nas suas cartas: eis que estou, o Senhor, a sua voz foi lá na escuridão, mas ele estava ali fora. Por quê? Porque era o lugar que Elias deveria estar. E ali ele chamando, ele está batendo a porta. Assim como ele está batendo a porta do seu coração hoje. Deus poderia ter entrado e arrancado Elias. Sim, ele é Deus, ele pode fazer. Mas se tem uma coisa que ele não vai interferir, irmãos, é no nosso livre arbítrio, o nosso poder de decisão em relação ao chamado de Deus para as nossas vidas. Elias, o que você está fazendo aí? Pense bem. Vem para cá. Vem para cá. E Deus até fez umas manifestações, mandou um vento, irmãos, e esse vento, as pedras caíram e racharam, mas a Bíblia diz que Deus não estava no vento. Deus mandou um fogo dos céus, e a Bíblia diz que Deus não estava no fogo. Aí de repente, vem uma brisa suave, e Elias escuta a voz do Senhor mais uma vez: Elias, venha. Porque as manifestações de Deus, irmãos, elas podem até mexer nas nossas emoções, nas nossas estruturas. Mas só a sua palavra tem poder de nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Só a sua palavra tem o poder de alimentar a nossa fé. E quando ele escuta a voz do Senhor, então ele decide vir, sair. E Deus está te chamando: sai dessa escuridão. Sai desse pensamento de desistência, desse pensamento de derrota. Sai desse pensamento que acabou. Sabe por quê? Porque Deus tem coisas tremendas e maravilhosas para fazer na sua vida. E depois que Elias sai e vai de encontro à voz do Senhor, vai de encontro ao próprio Senhor, aí Deus sabe o que faz? Deus não aponta os seus erros. Deus não aponta os seus pecados. Deus não aponta a sua falha, dizendo: como é que você pode, depois de tudo que eu fiz para você desistir? Como é que você pode? Não, Deus não diz isso não. Sabe o que Deus faz? Deus diz assim: Elias, tem 2 reis para você ungir. A obra continua. Elias, os meus planos ainda estão de pé para a sua vida, Elias. Aí ele começa a trazer projetos e sonhos, porque isso nos move. Deus começa a dizer: Elias, está de pé ainda, está de pé ainda. Tem um rei Jeú para você ungir, tem outro rei para você ungir. E outra coisa, Elias, tem um camarada chamado Eliseu, você vai ungir ele também, e você vai preparar ele, porque ele será o seu sucessor. Deus enche ele de sonhos, e Deus quer encher o seu coração nesta noite de sonhos. Deus quer encher a sua vida de projetos. Ei, ainda existem lugares para você ir, em nome de Jesus. Ainda existem, sabe o que? Sonhos para se tornar realidade. Ainda existem alvos e objetivos que Deus quer que você realize para a glória do nome dEle. Ainda existem cursos, especializações para você realizar em nome de Jesus. Ainda existe, olha, promoção na sua vida profissional em nome de Jesus para você conquistar e o nome do Senhor ser glorificado. Ainda existem vidas a serem transformadas através da sua vida. Ainda existem vidas a serem inspiradas através da sua vida. Não desista, não desanime, saia desta caverna escura e comece a caminhar em direção à voz de Deus. Deus não desiste dos seus.
Mas sabe o que Deus diz? Elias, volta pelo caminho que você veio. Sabe o que é isso? O verdadeiro arrependimento. Arrependimento não é choro. Arrependimento é uma conversão, onde você sabe, poxa, lá atrás eu saí do caminho e estou caminhando em um caminho que eu mesmo decidi, e esse caminho me levou a isso. Aí Deus te inspira, diz que está de pé, diz que vai fazer coisas tremendas e maravilhosas na sua vida, diga glória a Deus, mas Ele só diz assim: volta pelo caminho que você veio, e de lá você vai ungir os reis e ungir Eliseu. Sabe por que Elias é uma referência para nós hoje? Porque Deus não desistiu dele. Amém? E sabe por que você vai se tornar uma referência para essa geração e para outras? Porque Deus não desiste de você. E Ele bate na porta do seu coração nesta noite. E diz: ó, vamos sair desse lugar escuro? Vamos sair desse lugar que não é o lugar que eu tenho para a sua vida? E vamos trilhar os meus planos e os meus projetos? Irmão, se Elias não tivesse ouvido a voz de Deus, talvez nós não estaríamos aqui falando que ele foi arrebatado, levado em vida para o céu. Se Elias não tivesse ouvido a voz de Deus, o Deus que não desiste dele, talvez a história de Eliseu nem acontecesse. Está vendo o que acontece quando alguém não desiste? Outras vidas, sonhos, projetos vão se tornando realidade, e Deus vai sendo glorificado. Deus te diz nesta noite: não desiste. Fala para o irmão que está do seu lado: não desista. Está na hora de voltar. Sobe aqui, Ministério de Louvor. Está na hora de voltar. Está na hora de voltar. Deixa eu te falar nessa noite, está na hora de voltar. O Senhor quer te tirar desse lugar que você foi, que você entrou, sabe? Porque você desistiu um dia, Hoje você não está caminhando dentro do plano e do projeto que você sabe que Deus tem para a sua vida. Deus está te chamando, vamos se levantar e vamos voltar a caminhar. Vamos voltar para o altar. Olha aqui para mim. Deus está dizendo: vamos voltar para o altar. Nós vamos cantar aquele hino que é Tão Lindo É, pode ser? O último. Tão lindo é cada momento que Deus nos visita. Esses dias eu estava lá em casa e foi tão gostoso. Eu lá na minha sala, levantei cedinho, e aí eu comecei a conversar com Deus. Aí eu saí do sofá e eu me sentei no chão. Eu gosto de conversar com Deus sentado no chão. E é tão gostoso quando Ele vem. A presença dEle vem e inunda. E eu falei: Deus, não me tira daqui não, de momentos como esse. Às vezes a gente vive uma vida tão corrida, até o ministério muitas vezes nos sufoca. Tem que atender outro, tem que isso, tem que aquilo. Até mesmo preparar o sermão. Às vezes preparar o sermão nos sufoca. Aquela preocupação de ter que montar um sermão. E às vezes nos esquecemos que a mensagem tem que vir dele. Tem que vir dele.
bom a gente viver quebrantado na presença do Senhor. Talvez o caminho que você precisa voltar, sabe? É aquele caminho do primeiro amor, da busca, da intimidade, do relacionamento. Tem quanto tempo que você não chora com Deus, não chorando por causa dos problemas, não chorando por causa dos problemas, mas chorando na presença de Deus, porque Ele vê como é bom desfrutar da tua presença. Você vai se colocar de pé, todos vão se colocar de pé. Amém? Onde é que você está? E aí você vai responder para Deus. Mas eu quero fazer um chamado específico aqui. Você que um dia esteve no altar do Senhor caminhando com Deus, andando com o Senhor, você sabe que você caminhava com Deus. Você sabe que você caminhava com o Senhor e hoje, por algum motivo, a decepção com os líderes, a decepção com as autoridades constituídas, poderia ser isso também, Elias decepcionado com as autoridades constituídas, com o rei, com a rainha que tinha sido colocado sobre a vida dele. Isso poderia também ter levado ele a esse sentimento de desistência, de não valer a pena. Não sei qual foi o motivo, não sei qual foi a razão, mas hoje você se encontra num deserto espiritual distante. Talvez não esteja até desejando a morte física, mas a morte espiritual você já vem desfrutando. E Deus te trouxe aqui para que você coma, se alimente e caminhe. Não caminhar fora da direção dele, mas dentro da direção do Senhor. Você que está aqui nesta noite você quer reconciliar-se com Deus. Você quer receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você quer renovar a aliança com Deus. Você pega essa palavra e decide se alimentar. Não, eu quero viver para Deus e eu quero voltar para o altar. Enquanto os meninos cantam, eu quero que você tenha essa ousadia, essa coragem e venha aqui à frente que eu quero orar por sua vida. Eu quero orar por você. E a igreja continua orando. A igreja continua adorando ao Senhor. E fale com Deus nessa noite. Aleluia. Tão lindo é cada momento. Aleluia. Isto, venha mesmo, venha mesmo. Me visita e faz de mim o teu altar. Deus te chama pelo nome hoje. Jaqueline, o que fazias fora nessa caverna escura? Vem, isso mesmo, Jaque, isso mesmo. Tem mais alguém aqui nesta noite? Eu sei que tem mais pessoas aqui nesta noite que o Senhor está chamando. O Senhor está te chamando pelo nome. O Senhor está te chamando pelo nome. Venha, venha, venha. Essa caverna escura, esse lugar de solidão, esse lugar de tristeza, esse lugar de angústia, esse lugar de acusação, não é o lugar que eu tenho para a sua vida. O Senhor te chama pelo nome. Venha, venha. Hoje é a noite, hoje é o dia da tua salvação. O que você diz ao Senhor, o que você diz à voz do Senhor. Amo você, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar. O Senhor te chama. Onde só o Senhor e eu desfrutamos o Olha o que é que o Senhor faz. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Não rejeite a voz do Senhor nesta noite. Não rejeite o chamado do Senhor para a sua vida nesta noite. Ele está dizendo: o que fazes
graça de Deus. Não resista ao amor de Deus. Não resista ao chamado do Senhor. Deus não desiste de você. E bato, diz o Senhor. Eis que estou à porta e bato. Se abrirdes, eu entrarei e cearei com você. Terei intimidade e comunhão. Aleluia. Como é bom ver o agir de Deus, o mover de Deus. Eu vou orar pela Jaque e vou fazer só mais uma vez. Tem mais alguém aqui nesta noite? Tem mais alguém aqui nesta noite? Não. Hoje a minha vida vai mudar. Hoje a minha vida vai mudar. Amém? Estenda as suas mãos para cá. Vem cá, Jaque, chega aqui mais pertinho. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua filha rendida aos teus pés, rendida ao Senhor, que ouviu a voz do Senhor neste momento e decidiu, Senhor, decidiu caminhar contigo e fazer a tua vontade. Espírito Santo, que o Senhor a cele com a sua presença, a fortaleça nesta noite, que este alimento dê força para ela, Senhor, fortalecendo os seus pés, os seus joelhos, e ajude nesta caminhada, uma caminhada, Senhor, que não será mais agora do coração dela, mas do coração do Senhor para ela e para a sua casa e para a sua família. Eu oro, Senhor, e abençoo em nome de Jesus, e te agradeço. E quem é grato ao Senhor também glorifica ao Senhor.